Olá, você está no canal da Igreja O Brasil para Cristo de Araras. Sejam muito bem-vindos. Para nós é um grande prazer ter você aqui. Em instantes, iniciaremos nossas transmissões. Enquanto isso, curtam os nossos vídeos, se inscreva em nosso canal e compartilhe para que mais pessoas possam ser abençoadas. Jesus te ama e tem algo lindo para a sua vida. Aguarde, em instantes iniciaremos nossas transmissões. Igreja Brasil para Cristo de Araras, um lugar de recomeços.
Irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos nós aqui, entrando no seu lar, através desse culto online, para deixar aqui uma palavra de Deus ao seu coração, tratarmos alguma coisa concernente à igreja, o momento que nós estamos vivendo, dessa pandemia, e já falando que nós fomos prorrogados aí até o dia 10 de maio, e com certeza nós vamos dar sequência dessa forma que nós estamos fazendo. Então eu quero lhe convidar, tá, para a gente fazer aquilo que nós estamos fazendo todos os domingos, chegando na sua casa, nesse culto, depois de um louvor abençoado. Estamos aqui com o nosso pessoal, parte do nosso pessoal do louvor, o evangelista Sérgio, o Leonardo e a irmã Dani, operando aqui as nossas câmeras aqui, e a Thalita, no teclado, tá certo? E nós queremos lhe convidar a isso, depois de um louvor como esse, que nós queremos adorar a Deus, que seja essa a intenção da minha e da sua vida, e eu quero lhe convidar a orar. Vamos orar então? Pare tudo o que você está fazendo agora. Apesar de nós estarmos em casa, né? Você está em casa aí. Então vamos fazer o seguinte, vamos parar com tudo que nós estamos fazendo e nos dedicar a um culto onde nós vamos agora, já demos o início com esse louvor, agora nós vamos orar e daqui a pouco nós vamos transmitir aqui uma palavra da parte de Deus ao seu coração. Tá? Vamos orar então? Junte aí agora essa família abençoada e vamos erguer um momento de oração a Deus. Eu costumo falar, se a gente levar Deus a sério, Deus leva a gente a sério também. Eu ouvi isso de um presbítero velhinho, já idoso, desde a época, né? Muitos anos atrás. Ele sempre fala isso, a gente pode não levar Deus a sério, mas Deus leva a gente a sério. Então vamos levar a sério esse momento de um culto no nosso lar, vamos lá. Curve sua cabeça, se quiser pegar nas mãos dessas pessoas abençoadas que estão aí como família, vamos fazer esse momento de oração. Então, Pai bendito, Pai eterno, nós te louvamos, Senhor, agradecidos por esse dia tão abençoado, esse domingo, dia 26 de abril do ano de 2020. Senhor, mais uma semana se passou e nós estamos, meu Pai, vivendo ainda esses momentos de pandemia, Senhor, onde o mundo inteiro está mergulhado numa situação tão caótica. Senhor, mas nós podemos, através das nossas redes sociais, chegar dentro do lar do irmão, da irmã, Senhor, e orar, começar esse culto agora com esse louvor, com esse momento de oração. Nós queremos orar pelas famílias, queremos orar, Senhor, pela igreja. Senhor, o pessoal que está reunidos agora em uma sala, em qualquer cômodo do quarto, com um celular, um tablet, meu Deus, um computador, e nós queremos, Senhor, através desse meio que o Senhor nos permitiu chegar na casa dos teus filhos, nós queremos orar e dando uma palavra de gratidão, Senhor, apesar das situações que nós estamos vivendo, mas nós temos sido guardados por tuas mãos. Nós queremos te agradecer pela família, pela bênção no nosso lar. Queremos te agradecer, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, por essa família abençoada que está nos ouvindo agora, que está junto conosco. Te louvar por essa igreja, Senhor, abençoada, a Igreja do Brasil para Cristo, aqui na cidade de Araras, Pai. Os nossos obreiros, Senhor, esse grupo, essa parte dos nossos amados irmãos que estão conosco aqui do Ministério de Louvor. Deus, continue abençoando a vida de cada um, o lar de cada um. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos agradecidos para a glória do teu nome. Amém. É muito importante a gente saber que, eu falei a semana passada aqui, que um pastor, ele falou, tratei disso no último culto, no domingo passado, que um pastor falou que muitas pessoas, isso é verdade, é igual teologia, quando muitos de nós
Nós, igreja, falávamos que a teologia era algo do diabo e a gente desperdiçou muito tempo. Muitas pessoas que deviam ter feito o curso teológico não fez, porque há muitos anos atrás ela foi tido como algo do diabo, que tirava a unção de Deus. E a teologia, ela vem apenas trazer informação a nós, né, acerca da palavra de Deus, coisa muito importante. Mas houve essa época. Eu me lembro quando eu cheguei na igreja, que isso rondava no meio da igreja, que fazer teologia, isso era coisa do diabo, e que a gente não precisava de teologia. E depois eu fiz teologia e vi que não era aquilo que falaram. Teologia, ela é muito boa, né? Quando a gente aprende lá a palavra de Deus. Durante 4 anos, nós estivemos lá sentados numas cadeiras, sentados lá nos bancos, junto com pessoas capacitadas que nos ensinavam, tá certo? Depois teve um tempo da aula também, formaram alguma turma, e a gente vai vendo, né, como foi bom, que tempo precioso aquele que nós fizemos, né? Na minha época eu fiz a ETAD, o curso teológico, e o que acontece? A gente tem tanta gente formada hoje, daquela época, né? Pessoas que estão pastoreando em lugares diversos, amigos, pastores de Deus, pessoas que foram formadas na teologia, mas que não perderam a graça de Deus na vida, pessoas de oração, pessoas que não ficaram só na letra, como a Bíblia diz, e hoje estão pastoreando e vivendo a bênção de Deus, a bênção do ensino de Deus para a vida da igreja. Então, se nós não tivéssemos feito, o tempo passou e hoje a gente poderia estar sendo pastor do mesmo jeito, mas talvez com alguma dificuldade a mais, não é verdade? Mas estamos aí pastoreando e passando um pouco daquilo que nós aprendemos, debaixo da graça de Deus, debaixo da unção de Deus. E a mesma coisa é o que eu falei domingo passado, a rede social, né? A internet. Quando alguém diz é do diabo, agora a gente está vendo que nós dominamos a internet, né? Nós estamos chegando hoje, todas as igrejas, os pastores estão usando desse meio da internet, das redes sociais, para endereçar o seu culto, as suas ovelhas, a sua igreja. Tá bom? Então é muito bom saber disso daí, que Deus nos preparou, né? Quando a Bíblia fala que o futuro só pertence a Deus, ninguém sabia. Esses dias eu estava falando isso, que dia 31 de dezembro do ano de 2019, há 4 meses atrás, nós estávamos aí, as nossas igrejas, cada um na sua igreja, né, desejando um feliz ano novo, cumprimentando, beijando, abraçando. E o tempo passou, mas nós não sabíamos que 2020 iria trazer um caos tão grande como esse. Hoje até umas coisas assim que a gente vai vendo, por que o pessoal não profetizou no 31, né, dizendo, olha, vai vir um vírus aí. Hoje não, hoje é profecia para todo lado acerca da situação que nós estamos vivendo. Tá? Mas não é sobre isso que nós queremos falar. Eu quero desejar a você um bom culto nessa noite. Tire proveito desse momento que você está em família, quando a gente, todo mundo hoje está retido dentro de casa. Uma frase que a gente lê televisão, seja internet ou até aqui mesmo na nossa cidade, a cidade de Araras, as pontes que atravessam o nosso riozinho aqui, que corta o meio da nossa cidade, está lá umas placas que a prefeitura colocou, e a frase é essa: fique em casa. Tá bom? Então tire bom proveito disso, principalmente um momento como esse, de nós realizarmos um culto. Então, que a sua atenção nesse momento seja para isso. Tá? Que Deus continue te abençoando. Nós vamos já deixar aqui uma palavra de Deus ao seu coração. Avisos: a gente está impossibilitados de estar no templo, né? Nós estamos vindo aqui realizar esse culto para fazer chegar até você. Mas nós estamos evitando que as nossas reuniões nos templos, né? Foi prorrogado aí por mais 2 semanas, então vai até o dia 10 de maio. Mas que você fique atento, irmão. A fé é uma coisa gloriosa, tá? Que termine tudo isso
e nós consigamos vir para o templo, né? Como eu falei esses dias também, com saudade do templo, com vontade de nos ver, né? Tem algumas coisas que nós estamos fazendo, como domingo passado nós começamos, hoje também pela manhã nós fizemos isso, colocar uma caixa de som na frente da igreja do nosso templo, e a gente vem aqui em um grupo de 5 irmãos, a 6 irmãos, e convidamos você desde já, passe aqui. Todos os domingos nós vamos procurar fazer isso. Às 10 horas da manhã nós vamos estar aqui com uma caixa de som, tocando os louvores e orando pelo bairro, orando pelos nossos vizinhos e dando aqui uma palavra aos nossos vizinhos, aos que estão passando na rua naquele momento, tá certo? Então passe aqui para tomar um café com a gente. Domingo, 10 horas da manhã. Das 10 às 11h30 a gente fica por aqui, ministrando uma palavra, tocando os louvores com uma caixa de som na frente do nosso templo, tá? Para a gente mostrar que a gente está aqui. A igreja não está de tudo parada, tá certo? Então eu lhe convido a isso, você irmão, você irmã da nossa igreja aqui, o Brasil para Cristo, em Araras, dê uma passada aqui no domingo pela manhã, para que nós possamos tomar um café junto como estamos fazendo, não estamos criando aglomeração. A pessoa passa, sauda aqui a gente, entra no templo, mata a saudade aqui no nosso templo, toma um café conosco e tem uns irmãos que vão além, traz um bolo, traz alguma coisa para incrementar o nosso café, como tem acontecido. Tá? Então Deus abençoe a vida desses irmãos. E a você que não fez isso no domingo passado, nem hoje pela manhã, eu quero lhe convidar para o próximo domingo. Nós estarmos fazendo isso daí. Nós vivermos esse momento de abençoar o nosso bairro, orar pelo mundo. Hoje não é apenas orar pelo Brasil. Hoje é o mundo que está no caos por causa desse vírus. Tá certo? E você ore. Ore dentro da sua casa. Tire seus momentos de oração para que nós possamos vencer não só o momento como o vírus está, a gente está lutando contra ele, como diz a rede social, né, e a televisão, a mídia, é algo invisível que a gente não vê, tá bom? Mas que você, a sua fé, quando nós retornarmos ao templo, venha com a sua fé que você parou quando nós deixamos de vir ao templo. Ou melhor, mas cuidado para você não amortecer sua fé, tá? A Bíblia diz que olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então que a sua fé, mesmo dentro da sua casa, sem congregar no templo, a sua fé seja cada dia, sabe, rebustecida, aquela fé que você vai sair bem do momento que nós estamos vivendo. Certo? Isso é fé em Jesus. É olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, Deus abençoe aos nossos obreiros, aqueles que têm passado aqui também no domingo pela manhã, tá certo? Vocês são preciosos aos olhos de Deus e bênção para a vida dessa igreja e para o nosso ministério aqui na cidade de Araras, tá? Então fica essa palavra aqui, inicial, ao seu coração, e eu quero ler um texto da Bíblia com você, um texto muito conhecido, para que nós possamos deixar aqui uma palavra ao seu coração. Fez parte da minha, como eu falo sempre, do nosso devocional pela manhã, e eu gosto muito de meditar naquilo que a gente vai falar, naquilo que a gente vai estar tratando nos cultos, né? Isso é muito bom, tá certo? E um versículo que se encontra no livro do profeta Isaías, aquele muito conhecido, mas eu quero pegar uma partícula desse versículo, tá? Quando diz lá Isaías, no capítulo 9, e o versículo de número 6, diz assim a palavra de Deus: que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será. Então olha o que representa o nome desse menino para nós. O Isaías, você sabe que ele é o profeta messiânico. É ele quem profetizou acerca do Messias, do nosso Cristo, do nosso Jesus. E ele diz, olha, e o seu nome, aí ele vai apresentar agora coisas gloriosas. Mas eu quero apenas uma
não quero me deter muito. A gente sabe que um culto pela internet demanda tempo para que você se prenda aí. Mas eu quero chamar a sua atenção a isso. Não é perder tempo, mas é a gente estar aí vivendo esse momento de um culto. Então eu peguei aqui desse meio aqui glorioso daquilo que diz o profeta, né, que ele diz assim: então o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então eu quero pegar o conselheiro. No meio de uma situação que nós estamos vivendo, eu quero pegar essa partícula desse versículo aqui. Quando o profeta Isaías diz que o Messias, o nosso Jesus, ele é conselheiro. E olha o momento que nós estamos vivendo. Você sabe que o meu pai, ele tinha uma filosofia dele, não sei se era dele ou se ele ouviu de alguém, que ele dizia assim, que se conselho fosse bom não se dava, se vendia. Né? E é verdade, é uma coisa que não assim, não está de tudo errado. Né? Quando a gente tira para aconselhar alguém, a gente sabe que a gente pode ser ouvido, quer dizer, ouvido até pode se ouvir, mas o melhor do conselho não é apenas ouvir, o melhor do conselho é a prática dele. Tá? Então, isso é muito importante. E quando nós lemos aqui dizendo que o profeta Isaías dizendo de tudo que é Jesus, e ele apresenta Jesus como conselheiro, aí eu quero pegar isso daqui para a gente destrinchar aqui um pouco dessa palavra aqui. Que Jesus é conselheiro. E o que é um conselheiro? Como que a Bíblia trata, né, essa pessoa chamada de conselheiro? Os reis em Israel, a gente olha reis como criança assumindo o reinado. Você lê isso no livro de Reis, no livro lá de Samuel, nas crônicas, livro de crônicas, né? Então você lê isso daí. E a gente sempre fica pensando, como é que uma criança iria reinar? Como é que uma criança iria apresentar o futuro de uma nação? Ele como uma criança. Então a gente vai entendendo na Bíblia o porquê que essa criança assumia o reinado. Primeira coisa é isso daqui, tá? Deixando as demais, por causa do tempo, eu quero deixar isso aqui com você. É que os reis, eles tinham lá os seus conselheiros. Peguei alguns aqui para a gente ver. E quando a gente olha isso daí, que pessoas de tão tenra idade assumiu o reinado de uma nação, não é curioso a gente imaginar criança assumindo o trono? Então, se fosse já um jovem, até a gente ficava mais. Agora, mesmo assim, né? A ideia que se tem é de um rei, de uma pessoa madura. Então, eles tinham os seus conselheiros. E que bom, quando eles tinham lá os seus conselheiros, eram pessoas assim, de Deus, eram pessoas da verdade. Eu peguei um caso aqui para a gente colocar nesse momento aqui. Quando a gente olha o livro de Samuel, o livro do 1 Samuel, olha que coisa interessante nos seus capítulos, na verdade, primeiro livro de Reis. Quando a gente olha aqui, deixa eu falar primeiro aqui do Reis. Quando a gente olha o Roboão, depois a gente fala aqui do Samuel aqui, onde nós queremos deixar aqui também uma palavra a você. O Roboão aqui no livro de 1 Reis, capítulo de número 12, quando ele assume o reinado depois da morte do Salomão, quando ele assume, o Jeroboão está no Egito, porque houve um litígio entre o Jeroboão e o Salomão. E aí o que acontece? O Jeroboão vai para o Egito. E o Roboão, quando Salomão morre, lá no capítulo 11, versículo 43, do 41 ao 43, diz que é a morte de Salomão. E quando Salomão morre, o filho Roboão assume. Diz assim o final do versículo 43. E Roboão, seu filho,
reinou em seu lugar. E o versículo 1 do capítulo 12 agora diz assim: e foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. Então, o que é que a gente vê aqui? Que ele está iniciando o seu reinado. O Jeroboão, quando soube lá no Egito que ele veio, isso tudo está diante de um plano de Deus, quando foi falado que o reino se dividiria. Até então, Israel. Daí para frente a gente vai ver, eu não quero entrar nessa questão devido ao tempo e a gente se prender aqui. Eu quero falar sobre conselho, conselheiro e conselho, tá bom? E o que a gente vê aqui? O Roboão, ele pega e ele vai para Siquém, para que o povo iria fazer rei, depois da morte do Salomão. E o que é que nós encontramos? O Jeroboão vem e joga o povo contra o Roboão. E diz assim, continua dizendo aqui, eu quero ler esse texto aqui. E diz assim o versículo 2 do capítulo 12 de 1 Reis. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito. E enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, disseram assim ao Roboão: teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele disse: ide vós até o terceiro dia, e voltai a mim. E o povo se foi. Então, o que é que nós encontramos? Nós encontramos o Roboão sabendo o seguinte: o pessoal reuniu e disse: olha, alivia o jugo do que teu pai colocou sobre nós, e nós vamos te servir sempre. Então eles esperavam o seguinte: olha, nós vamos conversar com ele, é aquela história, né, do sindicato. Vamos lá conversar com o patrão e vamos ver o que é que a gente consegue de melhoria para o povo. Então o Jeroboão chegou e traçou esse plano. E foram lá conversar com o Roboão. E o Roboão, ele fez isso daqui, versículo de número 6. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estava na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? O Roboão reuniu o povo, né, e teve o Roboão conselho com os anciãos. Pegou as pessoas mais idosas que conviveu com o seu pai, e ele disse o quê? Ele disse: olha, que conselho que eu dou ao povo? O povo está querendo que eu alivie as cargas, aquilo que meu pai deixou. E o que é que eu falo para esse povo? E eles aconselharam, e olha que coisa linda. O que é que eles fizeram? Versículo de número 7 diz assim: e eles lhe falaram, dizendo: se hoje forem servo deste povo e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, versículo 8, o 7, ele ouve os conselhos, os antigos que tiveram com o pai, Salomão, aconselharam ele dizendo: olha, procura ouvir o povo, procura no que pode melhorar a vida desse povo. Ele ouviu, mas ele tomou outro rumo. O que é que ele fez? Versículo 8 diz assim: porém ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estava diante dele. E disse-lhe: que aconselhais vós que respondemos a este povo, que me falou dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que havia crescido com ele lhe falaram dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Essa foi a resposta
que Roboão teve do segundo grupo que o aconselhou. Ele deixou o conselho dos anciãos e ele procurou os jovens que cresceu no reino lá junto com ele. E ele se propôs a perguntar, escuta, o pessoal, a mesma história que teve com os anciãos. O pessoal veio me procurar e pedir para aliviar o jugo que meu pai deixou para o povo. O que é que vocês me aconselhais? Aqui eu faça com esse povo. E os jovens disseram o seguinte, o senhor fala para ele o seguinte, rei, que o teu dedo mínimo aí, ele é mais grosso do que o lombo do teu pai, ou seja, as coisas vão complicar mais ainda. Então, diz o texto aí, quando a gente continua lendo, que ele deu crédito a esse segundo grupo, colocando mais peso sobre o povo. E houve uma grande rebelião, embora a Bíblia diz que isso veio do Senhor, que era a divisão do reino que estava acontecendo ali. Mas eu quero deixar para você isso. Coisa linda quando a gente lê o Isaías, o profeta Isaías, dizendo que o Senhor Jesus, o nosso Messias, ele é um conselheiro. E que todos nós precisamos de bons conselhos, de nos aconselhar. E o Roboão, ele mostra aqui o seguinte, existe aquele lado que a gente vai sempre ouvir, a gente vai ter que optar por que conselho ouvir. No momento que nós estamos vivendo agora, a gente não sabe nem mais em quem acreditar. A gente está bombardeado pelas nossas mídias, pelas nossas redes sociais, pelas reportagens do nosso dia a dia, e a gente fica preso. Uns dizem, abre tudo, e outros dizem, não abre nada, que é para a gente procurar inibir a proliferação do vírus. E outros dizem, não, é melhor que nós estejamos na rua. Então, olha que situação que nós estamos vivendo. E hoje nós não temos, como você sempre já me ouviu falar aqui, em alguns programas nesse período, e de tantas outras pessoas, que hoje nós não temos uma pessoa que tenha aquela resolução certa que diga, olha, a situação é assim e nós precisamos tomar esse rumo. Hoje nós não temos. Nós estamos diante de uma situação que o mundo inteiro está mergulhado. As nações, como já falei, poderosíssima, não tem como uma resolução final dizendo o caminho é esse. Trouxeram para nós que a gente tem que ficar dentro de casa. Então, se é a melhor parte, amém. Nós estamos procurando fazer e deve ser feito mesmo. É por isso que os nossos cultos estão suspensos. Ainda que em tantos lugares haja aglomeração de gente, como nós temos visto. Mas nós procuramos fazer sempre a nossa parte. Isso é muito bom, isso é importante para a nossa vida. Pelo menos a gente deu conselho a quem nos aconselhou, sabendo que essa é a melhor parte que tem que ser feita. Isso é interessante, tá certo? E o Roboão, ele vai para os jovens. E os jovens dão lá o conselho deles, dizendo, não, você judia desse povo. E dali se deu a divisão do reino. Mas que fique para mim e para você uma coisa. Nós temos um conselheiro. Ainda que nós precisamos de pai, de mãe, olha, dê ouvido a seu pai e a sua mãe. Eles podem ser uma fonte de bênção na sua vida, tá certo? Por quê? Porque quando a gente criança, adolescente, jovem, a gente acha que a vida, a gente é dono dela. Então Deus te colocou dentro de um lar onde você tem um pai e uma mãe, é os primeiros conselheiros que nós temos. Então, às vezes a gente ignora o conselho de pai e mãe, mas vá fazer uma pesquisa entre a rapaziada, ou então quem está vivendo uma vida assim, medíocre hoje, uma vida numa situação em que a pessoa não queira estar vivendo isso daí, mas ele plantou lá atrás e ele está colhendo isso. Então, quem sabe foi um conselho de um pai, um conselho de uma mãe, que a gente não deu ouvido e hoje a gente está vivendo coisa que não deveríamos viver. Você, irmão, você, irmã, quem sabe é o conselho de um pastor que você deixou de lado e hoje você está vivendo essa situação. Quantos filhos, quantas filhas que ouviu de pai, de mãe, quantos membros de igreja, quantas famílias que ouviu conselhos pastorais e a gente, a nossa função no dia a dia, e a gente sai dali e a pessoa diz, não é assim que nós vamos fazer, e toma outro rumo, tá certo? E hoje
Você, quem sabe, está vivendo essa situação que você está aí. Ainda há tempo de você mudar a história. Então, são coisas assim que a gente não pode desperdiçar. A vida não é eu embicar o nariz para frente e dizer, não, vai ser assim que eu sou dono da minha vida. Que bom quando a gente tem pessoas sábias, a gente tem pessoas queridas, mesmo que não seja um pai, uma mãe, um pastor, mas que seja um amigo, uma pessoa que tem bons conselhos. Tá? Não é apenas a gente dar conselho, não, a pessoa falou para mim fazer. Muito mais quando a gente já quer fazer e a gente sabe que está errado, mas a gente quer fazer. E alguém aconselhou, não, vamos fazer assim. E a gente toma ânimo porque a gente sabe que era o que a gente gostaria de ouvir. Então que eu e você aprenda nessa noite. Jesus é o maior conselheiro da vida da igreja. Se a gente conseguir orar, se a gente conseguir buscar esse Jesus como a Bíblia diz, ele é o nosso conselheiro. E quem atende um conselho desse conselheiro, jamais vai estar com a vida perturbada, jamais vai estar com a vida em desespero. Porque se tem uma coisa que ele é bom em fazer, é aconselhar as nossas vidas. Estava lendo dentro desse texto o capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, quando esse Jesus, esse Messias diz assim, acerca das duas casas. E ele diz que um cavou na areia, e já procurou areia, já levantou as vigas, as colunas e fez a sua casa. E outro cavou mais profundo e fez a sua casa também. E a quantidade de água, do que aconteceu foi para as duas casas. E ele diz, o que fez a casa na areia veio a ruir. Pessoas que começaram a viver uma vida e não chegaram a se aprofundar em Deus. E viveu apenas a religião. E o que acontece? Hoje já não existe mais. Tantas pessoas desviadas, tantas famílias queridas que foram embora na enxurrada da vida. E Jesus diz, olha, aquele que cavou um pouquinho mais, esse ficou firme. Sopraram os ventos, os rios subiram, bateram lá na casa, mas ela estava firme na rocha. Isso não tem conselho, sabe, em lugar nenhum como esse, senão na palavra de Deus. E quem deu esse conselho foi o Messias. É o próprio Jesus quem fala lá no capítulo 7 do Evangelho de São Mateus. Tá certo? Então que Deus te abençoe. Que Deus te dê essa graça da gente ser aconselhado pela palavra de Deus. A gente tem outro caso lá no Antigo Testamento, quando Davi, ele estava fugindo de Absalão, quando Absalão, seu filho, deu um golpe no reino, e o Davi, ele estava fugindo. E tem lá dois conselheiros, um se chama Usai e o outro se chama Aitofel. E eu só marquei aqui para mim falar isso com você. O Aitofel vai e dá uns conselhos ao Absalão, que é filho do Davi. E ele dá lá uns conselhos ao Absalão e depois vem o Usai e fala para o Absalão dizendo o seguinte, o conselho que o Aitofel deu hoje não foi bom. Então olha que coisa interessante. Tem conselho que a gente vai ouvir que não é dos bons. Tem tanta pessoa que perdeu a juventude, perdeu a vida, porque foi atrás de um conselho que não era bom. Então eu gravei isso, eu marquei isso aqui só para falar para você. Falar para mim, fez parte daquilo que é a minha vida devocional no meu dia a dia. E eu gosto muito de quando eu leio assim, eu marcar, porque não é apenas ler como pastor para falar para as pessoas. Senão a gente se torna apenas um profissional. Eu gosto de ler, reler, para que faça parte da minha vida, serviu para mim e que sirva para você também nessa noite, desse domingo, dia 29 de abril de 2020. Bons conselhos. O Aitofel deu lá um conselho que não era de tudo assim ruim, se a gente for ler lá o texto, tá certo? Mas o de Usai foi melhor. E quando o Absalão diz que, olha, nós vamos atrás do conselho de Usai, que era o conselheiro
que era amigo do Davi. Aí o que é que o Aitofel faz? Ele vai se matar. É aquele conselheiro, aquela pessoa que a palavra dele tem que prevalecer sobre tudo. Se não prevalecer, ele fica arrasado e entra em depressão, e daqui a pouco o que acontece? Acontece como aconteceu com Aitofel. Ele foi tirar sua própria vida porque o conselho dele não perdurou naqueles dias. Então que Deus, eu escrevi aqui nos meus apontamentos, que Deus tem sempre os usais para as nossas vidas. Aquela pessoa que tem um conselho bom, aquele pai, aquela mãe, não despreze isso. Aquele pastor que aconselha com amor, com carinho, não é a gente querer ouvir o que nós gostaríamos de ouvir, mas é a gente ouvir o que é certo, ainda que seja amargo, ainda que vai destronar muitas coisas na minha vida, mas é o certo e eu devo dar ouvido a isso. É aquele filho que aprendeu do pai, o pai ensinou para ele, e hoje ele desfruta da grandeza de Deus através dos conselhos que ele ouviu do pai. E sempre a gente quer pessoas que sempre estejam batendo nas nossas costas. Está certo, você está muito bem, você é quem está coberto de razão. E o caminho não é esse daí. Os conselhos de Deus, muitas vezes, eles doem dentro da gente. Os conselhos de Jesus, no seu ministério, ele doeu em muita gente. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente vai encontrar conselhos que Deus está dizendo, não faça assim. E a gente já estava até pronto a fazer. Mas se a gente der ouvido, a gente vai sair bem lá na frente. A gente vai caminhar, com certeza, debaixo da bênção desse Deus. Deus é o maior conselheiro que possa existir. Através do Senhor Jesus Cristo, o Messias, da qual falou o profeta Isaías nesse texto que nós iniciamos lendo. Capítulo 9, versículo de número 6. Então, olha, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, que ela tem bons conselhos para a sua vida, seu casamento, sua família, casamentos que vieram a falir, porque destronaram o conselheiro do meio. Pessoas de igreja, casamentos que começaram tão bons, famílias tão abençoadas, igrejas tão abençoadas, mas que hoje é como Jerusalém. Diz que o povo, quando ia passando em Jerusalém, olhava para a grandeza daquela cidade que ela foi, e diz o texto que eles maneavam a cabeça, dizendo o que é que aconteceu com essa cidade. Que enquanto ela viveu o conselho de Deus, ela foi uma cidade abençoada. E é aquilo que Jesus diz nos evangelhos. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu pegar os teus filhos e agasalhá-los debaixo das minhas asas, assim como a galinha agasalha os seus pintainhos. E diz lá o texto, e vocês não quiseram. É a gente não querer o conselho de Deus. Diz que nessa noite, esse conselho caia no meu coração, na minha mente, na minha alma, na tua e no meio da família. Se eu e você quisermos viver uma vida abençoada, não é uma vida sem problema. E não existe isso. Nós não fomos trazidos quando aceitamos Cristo para dentro de uma redonda aí, ficamos ali agora presos, alheios a problema. Não é isso que a Bíblia diz. Mas a gente tem tudo para a gente viver no mundo que jaz no maligno. Nós vivemos como igreja uma vida abençoada. E eu quero lhe convidar a isso agora. Abra o teu coração, abra a tua alma, deixa os conselhos de Deus dominar a tua vida. Não vá pelos seus impulsos. O salmista no Salmo 1, ele diz que ele se ele sentasse em meio aos conselhos dos ímpios, sabe, a sua vida, na verdade, não iria dar certo. Então, que eu e você paremos um pouco e pensemos. Tá, cuidado dos conselhos que você está tendo, eu estou tendo, da mídia, da televisão, de novelas. Sabe, cuidado dos conselheiros que estão ao seu lado. Nós somos pastores, nós não somos intrometedores da vida de ninguém. Agora, a gente procura em Deus, quando a gente vai aconselhar, ter uma palavra dentro daquilo que se busca diante de Deus. Eu tenho um livro chamado, o título desse livro é O Pastor como Conselheiro. E um livro muito bom, da editora Vida, não me recordo agora o autor, é um americano, e é muito bom livro.
Então é disso que nós precisamos. E o maior conselho ainda é a palavra de Deus para mim e para a sua vida. Quer ter uma família abençoada? Você quer viver bem nessa vida? Olha, leia a palavra de Deus. Procure manter-se dentro da palavra de Deus. É a melhor conselheira para mim e para você. E com certeza, quem vive em família, a palavra de Deus aconselhando, não vai ter uma vida, uma família destruída. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero convidar você a orar agora. E deixo aqui essa palavra nesse momento. Que Deus encontre na minha e na sua vida. E que Deus nos dê. Sabe, olha, preste atenção a quem você está pedindo conselho. Com quem você está se aconselhando. Preste bem atenção. Tudo aquilo que destrói a nossa comunhão, a nossa vida familiar, a nossa vida com Deus, não é bom conselho. Então procure saber qual é os ímpios que estão ao nosso redor nos aconselhando. Tá? E se você vê que é coisa que vai me levar mais perto de Deus, olha, com certeza é um bom conselho. Então eu quero lhe dar esse conselho nessa noite. Leia a Bíblia, estude a palavra de Deus, frequente os cultos. Agora nós estamos parados no templo, mas logo nós vamos voltar. E aí nós vamos ver se é verdade, se nós temos saudade ou não do templo, né? Então congregue, porque é no culto que a gente ouve uma palavra e a gente dá sequência à nossa vida. Eu quero orar. Quero orar terminando esse momento. Que Deus te abençoe, que Deus encontre na tua vida, na tua família, um lugar para Ele ser o conselheiro dessa família. Sabe, conselheiro financeiro, conselheiro no teu dia a dia. Tá? Que as tuas finanças, que as minhas finanças, nós possamos ouvir aquilo que a palavra de Deus nos diz. Tá certo? Que a sua saúde, e olha, cuidado com essa perturbação que a gente está tendo da mídia, com tanta coisa dentro desse momento que nós estamos vivendo do coronavírus. Então deixa Deus te aconselhar. Procure alguém que tenha uma palavra de Deus para a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Pai bendito, Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por esse momento tão abençoador para as nossas vidas. Senhor, de um culto, de um momento em que a tua palavra nos diz que o Senhor Jesus é o nosso conselheiro. Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, Pai, mas nós pegamos essa partícula desse versículo e queremos, Senhor, como acabamos de falar, ter Jesus como esse conselheiro da nossa vida. Senhor, quando nós temos os ouvidos abertos, quando nós ouvimos os teus conselhos, com certeza a nossa vida não vai terminar em miséria. A nossa família, Senhor, não vai caminhar debaixo de miséria. Porque quem dá ouvidos, Senhor, dá ouvidos à tua palavra, como diz lá o texto do Apocalipse das igrejas da Ásia, Senhor. Quando João ouviu do Senhor isso. Quem tem ouvido, é quem tem ouvido, Pai. Às vezes já perdemos, meu Deus, já não damos ouvido. Quantos filhos que estão vivendo um momento tão drástico, que não deu ouvido a um pai, a uma mãe. Senhor, quantas pessoas, família, que não deu ouvido a um conselho pastoral. Senhor, e quantos de nós estamos pagando preço alto, porque nós não demos ouvido, Senhor, ao conselho da tua palavra. Toma as finanças do teu povo, ajude-nos, ajude-nos. Toma a nossa saúde, toma nesse momento de perturbação dessa pandemia, Pai, aonde nós vivemos, meu Deus, sobre a pressão da mídia, Senhor, sobre tanta conversa falsa, tanta mentira, Senhor, mas nós queremos ouvir a tua voz no meio de tudo, Senhor, que nós aprendamos a discernir a tua voz, a estudar, a ler a tua palavra, Pai. É o que nós te pedimos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Toma os governantes, Senhor, de cada país. Deus, olha aquilo que nós estamos vivendo agora. Ninguém tem uma palavra, Senhor. A melhor forma foi nos colocar dentro de casa, fazer-nos viver, Senhor, essa quarentena, para não proliferar, meu Deus, o vírus. Pai, mas a gente sabe que o Senhor tem uma palavra de direção ao teu povo, à tua igreja, Deus. Em nome de Jesus, toma o nosso presidente Bolsonaro, toda a equipe de governo, Ministério da Saúde, Pai. Toma nas tuas mãos cada país, dê a direção, Deus, para a glória do teu nome.
guarda-nos na palma das tuas mãos. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre, Pai. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana abençoada e que nós possamos vencer esse momento, sendo aconselhado pela palavra de Deus. Que Deus te guarde, você e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.